Boa noite, pessoal. Retornando aqui do último vídeo. No último vídeo, o que eu fiz? Eu já havia configurado a minha máquina virtual, fiz a instalação do Ubuntu, tudo mais. E daí no último vídeo eu coloquei para instalar aquele driver adicional do convidado, né? Então o que acontece? Agora quando eu inicializar minha máquina virtual, ele vai carregar o Ubuntu. Só que ao invés de ficar na tela pequenininha aqui, que ele estava fazendo antes, como eu instalei aqui, ó, VBox Guest Editions, ou seja, eu instalei esse adicional dos convidados aqui dentro do meu Ubuntu, ele já vai trazer a tela maximizada aqui do Ubuntu, ou seja, a resolução dele está mais dinâmica já, frente a como estava antes, beleza? Então vamos lá, vou inicializar minha máquina aqui. Qual que é a ideia agora? Eu vou fazer uma atualização dentro do Ubuntu, ou seja, atualizar os softwares que podem ser atualizados. Eu vou fazer verificar se tem alguma dependência que não foi instalada. Vou fazer tudo isso no vídeo que eu estou gravando agora. Aí depois eu vou começar a fazer a instalação dos softwares, beleza? Pretendo começar pelo QGIS, que é o mais simples, eu acredito, de instalar. Você adiciona um repositório na sources.list, ou seja, no arquivo de texto lá no que tem as fontes e repositórios de software e tudo mais. Você adiciona lá o link, faz o update e instala. Eu acho que é o mais fácil de fazer é o QGIS. Depois eu vou fazer os próximos, que é a questão do banco de dados, PostgreSQL e PostGIS, e por fim eu vou fechar com GeoNode e GeoServer. Quando eu instalo o GeoNode, da última vez que eu fiz a instalação, você já cria uma instância do GeoServer junto, ou seja, você faz os dois mesmo, meio que ao mesmo tempo, assim. Você vai seguindo passo a passo da instalação e tal, então já cria uma instância GeoServer e cria o GeoNode. Então é mais ou menos esse o passo a passo que eu vou seguir, beleza? Então vou esperar minha máquina virtual inicializar aqui. Nesse caso tem que ser um pouco paciente, pessoal. Minha máquina não é tão robusta assim, então ele vai demorar um pouquinho para inicializar. Também não é o objetivo desses vídeos eu mostrar a fundo o sistema operacional, mostrar a fundo QGIS, banco de dados e tal, não. Para isso, para essa questão de QGIS, banco de dados tem as outras séries que eu já gravei. Para a questão de ir mais a fundo no Ubuntu, eu acredito que isso aí já existe também outros vídeos disponíveis por aí, tutoriais e tudo mais, não é o foco. O foco realmente é criar a VM e instalar todos os softwares que eu preciso. Depois, se eu for utilizar essa máquina para fazer algum processo, alguma coisa, aí sim eu vou evoluir em cima disso e tudo mais, beleza? Então, primeira coisa, estou aqui dentro do meu ambiente do Ubuntu, na minha máquina virtual. Percebam que ele já traz a tela maximizada agora, por causa que eu instalei a imagem de CD dos adicionais para o convidado, eu mostrei no último vídeo, e ele pediu para reinicializar. Desliguei minha máquina e agora eu inicializei ela, ou seja, praticamente reiniciei minha máquina. E já permite isso, ou seja, eu tenho essa vantagem agora da tela ser mais responsiva. Eu consigo dimensionar ela conforme o tamanho que eu quero. E se eu quiser, inclusive, eu posso vir e visualizar aqui e modo tela cheia, ou seja, eu trabalho como se meu sistema operacional fosse praticamente o Ubuntu aqui, né? Lógico que dá para perceber aqui a barra aqui da máquina virtual e tal, do VirtualBox, mas basicamente você vai trabalhar como se estivesse dentro de uma máquina Ubuntu. Eu vou voltar aqui, não é esse o propósito também. Eu vou deixar aqui até para ficar mais fácil a parte de utilizar o software de gravação e tudo mais. Então vamos lá. Eu vou apertar Ctrl Alt T, Ctrl Alt T aqui para abrir meu terminal. E aqui, pessoal, vou dar um sudo apt get "-f install" para verificar se ficou alguma dependência da instalação que foi feita. 0 pacotes atualizados, 0 pacotes novos instalados, 0 pacotes a serem removidos e 272 não atualizados. O que isso quer dizer? Quando eu coloquei esse comando aqui, ó, lembrando que para abrir essa janela do terminal eu dei um Ctrl mais o Alt mais o T, Ctrl Alt T.
E quando eu coloquei esse comando aqui, que ele fez? Ó, baseado no repositório de dados que você tem na tua lista de source, baseado no status atual do que está instalado no teu Ubuntu, faça uma varredura e veja se tem algum pacote com dependência. Se tiver algum pacote com dependência, ele vai instalar essas dependências, vai pedir para instalar tudo mais. Nesse caso, ele não identificou dependências faltando, mas o que ele trouxe de resumo é que existem 272 softwares não atualizados. Ou seja, eu posso dar um sudo apt-get upgrade aqui na minha máquina e ele vai atualizar 272 softwares. Antes de dar o upgrade, eu vou dar um sudo apt-get update, só para atualizar a minha lista de repositórios. Quando eu for instalar o QGIS, por exemplo, eu vou ter que pegar um repositório específico do QGIS, adicionar na minha fonte de repositórios do Ubuntu, dar esse update para ele ler essa fonte modificada e entender que, olha, agora foi adicionado um repositório novo, assim, assado, e passe a responder aos comandos considerando esse novo repositório que foi adicionado. Nesse caso, eu fiz uma instalação nativa do Ubuntu. Eu não instalei software nenhum ainda nele. Então, o Ubuntu está como ele foi instalado. A única coisa, a modificação que eu fiz é instalar o CD de adicional do convidado aqui para mudar essa questão da resolução e tal. Fora isso, não tem nada de novo. Então, quando eu dei o update, basicamente ele retorna o nativo do Ubuntu, que é todos os repositórios que já tem no Ubuntu, ele manteve. Agora eu vou dar o upgrade. Sudo apt get upgrade. Ou seja, em cima do que está instalado hoje no meu Ubuntu, baseado nesse repositório de sources, né, de fontes, de bibliotecas, de software, ele vai identificar o que está instalado, qual é a versão mais recente disponível e, se houver uma versão mais recente disponível, ele vai fazer o upgrade. Ele vai fazer a atualização dessas versões. Então vamos lá, sudo apt-get. Lembrando aqui, pessoal, que eu estou utilizando o sudo, né? Quando eu coloco o sudo nos comandos, eu executo como root. Como o meu usuário é Ubuntu e minha senha é Ubuntu, o meu root, nesse caso, na instalação default que eu fiz, é Ubuntu, ou seja, o usuário Ubuntu com a senha Ubuntu é o root. Então, quando eu coloco o sudo, eu executo esses comandos como root, ou seja, ele está instalando, modificando tudo como se eu fosse um super usuário aqui do Ubuntu, beleza? Então, o que ele trouxe para mim, ó? Percebe toda essa listagem que ele trouxe aqui, ó? E o que ele está me falando basicamente, ó, esses repositórios, todas essas bibliotecas aqui, esses arquivos aqui, todos esses módulos aqui, todos eles podem ser atualizados. Ou seja, a versão que eu tenho instalada hoje no meu Ubuntu tem uma versão mais recente que pode ser instalada. Então ele traz para mim esses pacotes aqui, fala que, ó, você pode atualizar eles, ó, 269 pacotes atualizados aqui. Aí ele aponta, é preciso baixar tantos megas para você conseguir fazer esse upgrade. Depois dessa operação, ou seja, desse upgrade que eu dei, ele diz que 20.2 megas adicionais de espaço serão utilizados. E ele pergunta, olha, eu varri aqui tudo teu sistema operacional, identifiquei que tem X módulos que podem ser atualizados, isso vai te custar tanto em espaço em disco, você quer fazer isso ou não? Ah, eu quero atualizar. Então você pode, nesse caso, ó, o S está maiúsculo, então ele é a opção default. Se eu der o Enter, ele já vai entender que é Yes. Então, ou você coloca o S aqui e dá um Enter. E aguarda ele fazer o upgrade. Então ele vai baixar esses módulos mais atuais que existem, vai fazer o upgrade dos módulos antigos que estão instalados no meu Ubuntu e vai manter todos esses módulos o mais atualizado possíveis. Que não tem muito o que fazer, você tem que aguardar mesmo fazer esse upgrade. Então vamos aguardar. Mas pode notar que está sendo bem rápido, né? 320 MB ali de download é bem rapidinho para fazer, então é bem tranquilo. Está em 55% já. Nesse caso eu não vou nem pausar o vídeo, pessoal. Vou continuar gravando aqui enquanto está rodando.
66, 67%. Eu nem vou fazer nada em paralelo aqui para não pesar demais na minha máquina, então somente eu vou aguardar. Mas não desista não, eu tô aqui, só tô quietinho aqui enquanto tá fazendo a atualização. Minha ideia é terminar de fazer esse update, esse upgrade, deixar tudo bonitinho aqui. Aí eu finalizo o vídeo e daí no próximo eu já trago a parte de instalação do QGIS. Beleza? Até para não ficarem vídeos tão longos assim. Como eu não edito, acaba ficando muito pesado, né? Se eu só vou tocando, 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 tocando sem mexer. 98% já. Olha lá, baixado 185 megas em 2 minutos e 50 segundos. O detalhe é que ele não somente faz o download dos pacotes, né? Mas ele fez o download. Depois que ele fez o download, ele está fazendo o processo de atualização. Por isso que ele demora um pouco mais do que simplesmente baixar os pacotes. Então ele fez o download, está descompactando, ou seja, ele está pegando o arquivo que vem zipado, bem resumidamente assim, ele vem compactado, né, para ser mais leve. Ele descompacta e aí sim ele faz a atualização. Por isso acaba demorando mais do que o tempo, somente o tempo de download, beleza?
O pessoal está demorando um pouquinho mais do que eu esperava. Então, enquanto tá fazendo essa descompactação e atualização aqui, eu vou pausar o vídeo, beleza? Assim que ele terminar de rodar tudo isso aqui, eu retomo a gravação. Aqui, ó, então vou pausar, daqui a pouquinho eu volto. Boa noite, pessoal, retornando aqui. Então aqui, beleza, ele terminou aqui o upgrade. Ele terminou bem aqui, ó. Só que acontece um pouquinho antes de terminar, o meu Ubuntu entrou em modo de espera, né? Então eu acabei esquecendo de desconfigurar isso, de configurar isso no Ubuntu. Ele entrou em modo de espera e quando eu voltei ele tinha concluído. O que acontece? Eu não lembro se ele, nesse caso, ele interrompe o processo de upgrade quando ele entra em espera. Aí eu fui lá e rodei de novo um novo upgrade aqui, ó. Sudo apt-get upgrade e tal. Ele varreu e ele identificou para mim que tem 0 pacotes atualizados, 0 pacotes novos e 3 não atualizados. Ou seja, lá daqueles 272 pacotes não atualizados, teve 3 pacotes que ele ainda não conseguiu atualizar. Mas quais são esses pacotes, né? São o Linux Generic aqui e esse aqui. Mas ainda falta um. Então, qual é uma forma de você saber isso? Você pode fazer isso usando o Synaptic, que é um software aqui, uma ferramenta do Ubuntu, que você consegue abrir um repositório com todos os módulos que você tem, ou baixados ou instalados. Você verifica se tem versões para serem atualizadas ou não. Tudo isso utilizando o Synaptic. Então vamos lá, sudo Synaptic. Esse é o nome do módulo, da ferramenta, né? E você também tem que executá-la como sudo, ou seja, como root, para que você consiga fazer modificações nela. Se você simplesmente rodar Synaptic, ele vai abrir um modo de visualização. Você consegue ver os pacotes e tal, mas você não consegue fazer alterações nele, beleza? Ele vai dar aqui que não está instalado, ou seja, ó, Synaptic não encontrado, ou seja, o pacote Synaptic, o módulo Synaptic não está instalado no meu Ubuntu. Então tem que vir aqui sudo apt-get install Synaptic. E daí ele vai baixar o módulo referente a esse software, vai fazer a instalação, tudo bonitinho. Então eu vou rodar esse aqui. Você quer continuar? Nesse caso eu vou dar um Enter e como o S está maiúsculo, ele vai fazer sim por default. Então Enter. Ele está baixando, ele está instalando o Synaptic aqui no meu sistema operacional, beleza? Depois que ele instalar, eu vou dar um sudo Synaptic e daí sim ele vai permitir abrir a ferramenta. Então vamos lá, aqui ó, sudo Synaptic. Aí ele vai abrir uma ferramenta aqui dentro no meu Ubuntu. Ou seja, ele é um gerenciador de pacotes Synaptic. O software sistema organizado, etc e tal, aqui ele dá um menu rápido para que ele serve, tal, como que ele funciona. Aí você pode marcar mostrar quando ele aparecer de novo, ou simplesmente fechar, e da próxima vez que você rodar um sudo Synaptic, esse balão não vai aparecer mais. Então aqui ele dá um resumão aqui, no resumão não, né? Ele lista para você todas as bibliotecas instaladas, todos os módulos que você tem baixados ou instalados. E aqui você consegue filtrar, ó. De acordo com, ó, podem perceber que esse verdinho aqui ele está ok, ele está baixado e está operante. Esse aqui, por exemplo, ele está baixado, mas ele não está operante, ou seja, não está marcado aqui. E aqui tem vários tipos de filtragem aqui para você identificar. Nesse caso eu vou ir não por seção, mas eu vou ir por status. Que daí é aquele tem todos, ou seja, todos os pacotes que estão baixados ou instalados ou o que quer que seja aqui dentro. Pode perceber ó, que tem os verdinhos que estão sendo utilizados, instalados e tal. Esses aqui estão somente baixados. Tem um instalado aqui, tem um instalado atualizado, que é esse aqui que eu quero, ou seja, lembram que aqui eu dei o sudo apt-get upgrade, ele apontou para mim, ó. Tem 3, cadê aqui? Vamos lá, aqui, ó. Existem 3 não atualizados, ou seja, tem 3 módulos que podem ser atualizados, que existem versões mais recentes, mas que não foram atualizados. Nesse caso é o Linux Generic, o Headers e o Image. Isso aqui são módulos da configuração da versão do Ubuntu. Então eu vou atualizar eles aqui.
Nem sempre é indicado atualizar isso aqui, pessoal, porque algumas vezes quando você faz isso dá pau no Ubuntu. Não sei explicar exatamente porque, não sou um conhecedor tão profundo assim do sistema operacional, mas em alguns casos, quando você tem a ferramenta Ubuntu rodando liso, você vem aqui e atualiza esses cabeçalhos aqui e ele dá algum tipo de problema no teu software. Então nem sempre é recomendável, né? Nesse caso, como está numa instalação clean aí, eu vou atualizar esses aqui. Então seleciono todos aqui, marcar todas as atualizações. Aí ele diz o que vai ser instalado. E aqui ele tem outros módulos que vão ser instalados juntos aqui, ó. Esses vão ser instalados, que são dependências desses aqui. E esses três vão ser atualizados. Ou seja, para atualizar esses três, ele precisa obrigatoriamente instalar esses aqui também. Beleza? Então dou um marcar aqui. Aí eu venho aplicar. Aí ele dá aqui, ó, o que vai ser atualizado, que são os três que apareceram ali, né, não vai permitir, e quais são as dependências que vão ser instaladas aqui. E eu dou um apply e aguardo. Tem uma opção que você faz isso via terminal, você força o upgrade. Então você dá o sudo apt-get o upgrade, coloca uma tagzinha ali, uma flag, e você força o upgrade via terminal. Poderia fazer isso também. Eu não me lembro de cabeça qual que é a flag, mas se é do estoque, procurar ali no Google da vida. Mas eu quis aproveitar e mostrar o Synaptic, porque ele é bastante útil dentro do sistema operacional Ubuntu aqui. E outras distros Linux você pode utilizar ele também. Ele é uma forma facilitada de você gerenciar todos os pacotes. Por exemplo, digamos que eu instalei o QGIS e o QGIS está dando algum problema. Eu vou lá, desinstalo todo o QGIS e tal, tento instalar de novo. Aí o QGIS continua dando problema e não permite instalação. Aí, em alguns casos, se você for dentro do Synaptic e procurar por QGIS, você vai encontrar um ou outro pacote que mesmo após a remoção ele ficou instalado. E é isso que está dando um problema de dependência no teu software, por exemplo. Então o Synaptic ajuda bastante nisso. Ele permite que você visualmente consiga pesquisar as bibliotecas instaladas, os módulos, varrer tudo ele ali para ver se tem alguma coisa que foi removida, mas continua instalada, que pode estar dando problema de dependência em outros softwares e assim por diante e tudo mais. Então ele é uma ferramenta bastante útil mesmo. Então eu recomendo sempre ter instalado no teu sistema operacional Ubuntu aí, no Linux, né? Aqui ele está instalando, correto? Aqui você consegue fazer os detalhes. Quando você faz a instalação do Ubuntu lá atrás, quando eu instalei e eu maximizei aquela opção, era isso mais ou menos que ele aparece. É o terminal e o que ele está fazendo, ou seja, ele está preparando, descompactando, instalando, descompactando, instalando, descompactando. Ou seja, é um resumão do que está sendo feito enquanto essa barra aqui vai correndo. Se você não quiser ver isso aqui para você, não, eu não tenho nem ideia do que significa isso, não faz sentido nem eu assistir isso. Vem aqui e deixar rolando. Só vai acompanhar a tela aqui de carregamento aqui até chegar no final. Beleza? Então vou aguardar aqui, não tem muito o que fazer nesse momento, tem que esperar. Vou pausar, deixa eu localizar aqui o meu... Aqui, ó. Eu vou pausar. Aqui, pessoal, então ele terminou de fazer as alterações, o upgrade dos três módulos ali que ficaram. Close. Aí ele vai dar um update aqui na parte de repositório e tudo mais. Se eu vir aqui, ó, instalado não tem mais o atualizável, tem essa opção de auto-removível, que são aqueles módulos que podem ser removidos, que foram atualizados, alguma coisa assim. Mas eu vou fazer via terminal. Então, se eu vir aqui, ó, vou dar mais uma vez um sudo apt-get update. Depois de fazer todas essas atualizações e tudo mais, eu vou dar um update aqui. Sudo apt-get -f install para verificar se ficou alguma dependência que faltou instalar. Não tem, ou seja, 0 pacotes atualizados, 0 pacotes novos instalados, 0 ser removidos e 0 não atualizados. Ou seja, todos os upgrades disponíveis eu fiz, já aqui dentro desse meu sistema operacional aqui dessa versão.
ele te dá essa opção aqui, ó. Os seguintes pacotes foram instalados automaticamente e já não são necessários. Ou seja, ele fez atualização, upgrade de algumas versões aqui e tem esses módulos, que são os módulos antigos, que não são mais necessários. Ou seja, utilize sudo apt auto remove para remover. Então vou fazer aqui um sudo apt, sudo apt auto clean aqui primeiro, que ele também serve para deletar cabeçalhos ou módulos não utilizados aqui que estão baixados, não estão sendo utilizados. E um sudo apt auto remove. E ele te diz, ó, esses pacotes aí vão ser removidos porque eles não estão sendo utilizados, tudo mais, tudo mais. Foram atualizados, os pacotes antigos podem ser removidos. Mais uma vez o S está em maiúsculo, Enter. Então ele vai deletar esses módulos aqui que foram substituídos do meu sistema operacional. Ah, mas é importante fazer isso? De tempos em tempos é importante, porque podem perceber aqui, ó, ele está ocupando 360 megas. Conforme você for fazendo upgrades, esse tamanho aqui vai crescendo. Ou seja, às vezes você tem um espaço em disco gigante ali que você poderia liberar somente fazendo um auto remove ali desses módulos que foram baixados, estão disponíveis, compactados, tudo certinho, mas que você não está realmente utilizando. Então você pode fazer esse auto remove aí para dar uma limpada, né, no lixo, digamos assim, do teu disco virtual. Pessoal, estou caminhando para o encerramento desse vídeo, está bem longo já. Então aqui, só para antes de encerrar esse vídeo, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um sudo reboot. Isso aqui é para dar um reinicializar aqui no meu sistema operacional. Ou seja, vai reiniciar o meu sistema operacional, no caso vai desligar e ligar de novo. Que é só para eu verificar se ele está inicializando sem problema, nada, deu tudo bonitinho. Porque como eu comentei com vocês, quando fazia aquela atualização dos cabeçalhos ali, dos módulos do kernel do Linux ali, às vezes pode dar algum probleminha ali. Então eu já quero garantir que está tudo ok, rodando liso, para que no próximo vídeo eu só retome ele ali e já parta para a instalação do QGIS, beleza? Se não me engano, esse vídeo já está com uns 25, quase 30 minutos, aí vai ser um bem longuinho esse vídeo. E nem chegamos no ápice ainda, né? Que é ter todos os softwares instalados. Então tem mais um chãozinho aí pela frente. Uma coisa que eu vou fazer também é desabilitar a opção de entrar em suspensão, né, do Ubuntu. Ou seja, quando eu não interagir com ele, que ele não entre em suspensão. Porque ali, como eu comentei no upgrade, ele acabou entrando em suspensão e daí fica naquela dúvida se será que ele interrompeu o processo ou não. Se eu não me engano, ele não interrompe, né? Ele continua, porque o bloquear a tela ali é somente desliga o monitor, digamos assim. Então, supostamente não é para ter parado o processo. Mas sempre fica naquela dúvidazinha, então eu vou desabilitar essa opção. Beleza, então reinicializou aqui sem problema nenhum. Então, só como eu havia comentado com vocês, já que está longo o vídeo aí, né? Eu vou procurar aqui o bloqueio de tela.
Aqui, ó, bloquear tela aqui. E vou desativar isso aqui. Espera aí, que vacilo. Aqui, Ubuntu. Deixa eu lembrar, configurações, vamos lá. Configurações aqui. Aqui, ó, monitores. Aparece aqui orientação, resolução, tá tudo certinho. Energia, vamos ver se é aqui então. Apagar a tela. Nunca. Suspensão automática também. Aqui, ó. Nunca vai entrar em suspensão automática. Então tá ok. Beleza, fechou. Então era isso, pessoal. Esse vídeo eu vou parar por aqui, beleza? No próximo eu vou retornar já fazendo a instalação do QGIS daí, beleza? Então eu já vou iniciar o próximo vídeo já na sequência desse aqui pra gente não perder o pique. Valeu, pessoal. Até daqui a pouquinho e um grande abraço.